Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro Dois Espíritos. Bem, estamos no livro segundo, no capítulo 11, ok? E na segunda parte. Bem, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Espero que gostem do nosso estudo e leitura desse livro, ok? Quero pedir a vocês que deem um like e se inscrevam no canal, né? Para nos ajudar. Também quero informar vocês que porque é uma leitura e estudo, porque existem certos pontos que eu dou minha opinião, ok? Sobre o assunto. A minha opinião, nem sempre eu concordo com aquilo que os espíritos estão falando, ok? Eu discordo, muitas vezes eu discordo. Eu não tenho a pretensão de achar que eu tenho razão em tudo. Porém, eu penso pela minha cabeça, certo? Não sei se isso é certo ou errado, mas para mim, eu prefiro, né, dar a minha opinião e acho que todos nós temos o direito de aceitar ou negar qualquer coisa, certo? É, Caso vocês concordem ou mesmo discordem, né, de algum parecer meu, de alguma opinião minha, faço o comentário de vocês, concordando ou discordando, não importa, que eu terei imenso prazer em responder a cada um de vocês, né, de acordo com as minhas possibilidades. Ok? E outra informação, a cada capítulo, dependendo do tamanho do capítulo, eu divido por partes. Vocês estão vendo ali que está escrito em caneta vermelha, segunda parte, ok? Para que o vídeo não fique muito longo. Geralmente eu faço uma leitura e estudo num tempo de 30 minutos aproximadamente, ok? Então vamos lá. Essa parte do livro do Espírito está falando sobre os três reinos, né? Reino animal, vegetal e mineral. Sobre esse assunto que estamos falando nesse capítulo. Então paramos na pergunta 603 e vamos agora para a pergunta 604. E Kardec faz a segunda pergunta. Os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores ao homem, resulta que Deus criou seres intelectuais perpetuamente votados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que se distingue em todas as suas obras? Resposta. Tudo se encadeia na natureza por laços que não podeis ainda compreender. E as coisas, as mais díspares na aparência, têm pontos de contato que o homem não chegará jamais a compreender no seu estado atual. Ele pode entrevê-los por um esforço de sua inteligência, mas só quando sua inteligência tiver adquirido todo o seu desenvolvimento e estiver isenta dos preconceitos do orgulho e da ignorância, é que ele poderá ver claramente na obra de Deus. Até lá, suas ideias limitadas fazem-no ver as coisas de um ponto de vista mesquinho e restrito. Sabei bem que Deus não pode se contradizer e que tudo, na natureza, se harmoniza por leis gerais, que não se afastam jamais da sublime sabedoria do Criador. Bem, meus irmãos, ele está perguntando aqui, Kardec, né, que já que o mundo superior, os animais ainda estão submissos ao homem, né, dos planetas superiores, né, aos seres humanos, então parece que os animais vão ser sempre submissos. Foi o que ele perguntou, será que é assim? Aí o Espírito responde, não, claro que não. Lá no início, os Espíritos já explicaram, não assim
diretamente. Mas já falaram que tudo é progresso. Que o arcanjo, o próprio anjo, o arcanjo que já chegou numa evolução altíssima, ele começou, né? Seu princípio se deu aonde? Naquela partícula primária. Então, esse arcanjo que está lá, muito mais avançado que nós, que são os ministros de Deus, o princípio dele foi igual ao princípio de todos. Não tem diferença. Ora, se a vida, se o universo começou com uma partícula primária, e dessa partícula veio as modificações, só transformações, ela vai adquirindo mais energia, vai adquirindo conhecimento e tudo mais. É lógico que esses animais, que estão no mundo superiores ao planeta Terra, ainda são almas, que ainda estão muito mais avançadas, essas almas, que os animais do nosso planeta. Mas ainda assim estão inferiores a nós aqui do planeta Terra, seres humanos. Ainda são almas, que ainda estão em processo evolutivo, ok? Esse processo nós já passamos há milhões e milhares de anos atrás. É por isso que eu falo para vocês, todos somos extraterrestres, viemos de outros planetas, ok? Nós viemos mais recentemente de planeta primitivo ou planeta superior, mas o planeta primitivo, onde a humanidade ainda é um ser primitivo, essa humanidade ainda é superior aos animais dos planetas superiores. Será que dá para a gente entender isso? Esses seres humanos primitivos, né, que nós temos conhecimento aqui na Terra, que o nosso planeta já foi primitivo, são almas transformadas em seres humanos. Essas almas vieram de onde? De mundos superiores. Lá eles eram animais, servidores dos homens, a serviço dos homens. Quando tiveram uma certa consciência, vieram nascer em corpos humanos que lhe dava mais liberdade. Ok? Agora então vamos a outra pergunta de Kardec. A inteligência é assim, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Resposta: sim, mas os animais não têm senão a inteligência da vida material. No homem, a inteligência dá a vida moral. Sei lá, são umas perguntinhas, são, bem, enfim. Vamos lá. Pergunta 605. Considerando-se todos os pontos de contato existentes entre o homem e os animais, não se poderia pensar que o homem possui duas almas? Ai, meu Deus do céu. Existe ponto de contato. Eu tenho minha mulher. Então eu e minha mulher somos a mesma coisa? Mas que pergunta, né? Vamos lá, vamos continuar com a pergunta aqui. Considerando todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não se poderia pensar que o homem possui duas almas? Né? A alma animal é a alma espírita, quer dizer, ia ter dois espíritos na gente. A alma animal é a alma espírita, e que, se não tivesse esta última, ele poderia viver como o animal. Em outras palavras, que o animal é um ser semelhante ao homem, menos a alma espírita, não resultaria disso que os bons e os maus instintos do homem seriam efeitos da predominância de uma dessas duas almas? Eles querem confundir, às vezes eu fico pensando, uma coisa tão simples, né? Aí Kardec faz umas perguntas para embolar o meio de campo todo, ele se perde na pergunta, me desculpe, mas essa pergunta não tem nem pé nem cabeça. Quer dizer que nós homens temos duas almas, a alma animal e a alma hominal. Animal e hominal. Duas almas. Que estão juntas no mesmo corpo. Não tá,
Se eu entro numa escola do primário, passo para o... Não sei, na minha época era ginasial. Então eu passo a ter duas coisas, eu só sou a primeira coisa com mais inteligência, com mais conhecimento. Aí eu vou pro ensino, vamos botar agora, na minha época tinha o científico. Aí então eu sou uma parte primária, uma parte ginásio, uma parte científica. Não, eu sou aquela primária aperfeiçoada, agora eu sou científico. Meus filhos já têm inteligência na fase do científico na minha época que chamava, né? Aí eu faço faculdade. Aí eu tenho 4 partes, não, sou tudo eu adquirindo conhecimento. Cadê que é misturar as coisas todas? Não entendo às vezes essas perguntas malucas. É o espírito que está. Era alma e agora é o espírito que está adquirindo mais conhecimento. E vai passando de fase. Ai meu Deus do céu. Quer dizer, se o espírito sai do planeta Terra vai para o mundo superior, aí ele vai ter então a alma do animal, a alma do ser humano no planeta Terra e a alma do mundo superior. Mas são umas perguntas que eu vou te contar. Eu realmente não entendo o motivo dessa confusão toda. Mas vamos lá. A resposta só pode ser negativa, né? Vamos lá. Não, o homem não tem 2 almas, mas o corpo tem seus instintos que são resultado da sensação dos órgãos. Alma e corpo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não há nele senão uma dupla natureza. A natureza animal, que é o corpo, e a natureza espiritual, que somos nós, espíritos. Pelo seu corpo, ele participa da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma, ele participa da natureza dos espíritos. O mesmo espírito aqui, se não entendeu a loucura que Kardec dizia. Vamos lá. Aí Kardec pergunta, assim, além das suas próprias imperfeições, das quais o espírito deve se despojar, terem que lutar contra a influência da matéria? Meu Deus do céu. Mas não está óbvio, não está claro. Por exemplo, o corpo não faz com que a gente tenha vontade, a necessidade de se alimentar? Tem. Mas por que alguns gostam muito de comer, né? E comem demais, né? Ficam obesos. Então vamos lá, o corpo tem necessidade de sobreviver e para isso ele tem que se alimentar. Mas precisa exagerar? Não. Então esse prazer, né, de se alimentar em excesso está onde? Está no corpo, na necessidade dele? Não, está no espírito que se entregou a esse prazer. Eu estou dando exemplos da comida, mas pode ser tudo quanto é outro tipo de prazer, né? O sexo, da bebida, né? E de outras coisitas mais. Ok? Então, a vontade, a necessidade fisiológica do corpo é uma coisa. Mas tem espírito que se deixa levar por isso, pelo prazer. E vai no excesso e acaba se ferrando. Vamos lá. Ele pergunta se tem que sofrer contra a influência da matéria. Claro que sim, né? Sim. Quanto mais é ele inferior, mais os laços entre o espírito e a matéria são apertados. Não o vedes? Não. O homem não tem 2 almas. Volto a repetir. A alma é sempre única em cada ser. A alma do animal e a do homem são distintas uma da outra, de tal sorte que a alma de um não pode animar o corpo criado para outra. Vamos falar um pouco sobre esse negócio aqui? Ó, de tal sorte que a alma de um não pode animar o corpo criado para outro. Vocês estão vendo essa coisa tão importante? Aí vem umas pessoas aí que a gente assiste no YouTube, que são espíritas, que são conversa com extraterrestre, etc e tal, né? Envolvidos com a ufologia, essa coisa toda, né? E dizem que os golfinhos são espíritos superiores que vieram aqui para nos ajudar. Então, não sei quem está falando a verdade e quem está mentindo, não é verdade? Porque aqui está falando, a alma animal é a do homem. São distintas uma da outra, de tal sorte que
que a alma de um não pode animar o corpo criado para outro. Não é verdade? Então seria um absurdo um espírito vir do mundo superior ao nosso e encarnar num golfinho, né? São coisas que não tem nem o que comentar. Mas vamos lá. E ele continua falando, mas se o homem não tem alma animal que possua as paixões ou coloque ao nível dos animais, tem seu corpo que o rebaixa, frequentemente, até eles, porque seu corpo é um ser dotado de vitalidade, que tem instintos, porém, inteligentes e limitados, ao cuidado de sua conservação. Está vendo aqui? O corpo tem seus instintos, porém, inteligentes e limitados. Ao quê? Ao cuidado da sua conservação. É aquilo que eu falei. Tem necessidade de comer, tem necessidade das coisas. Agora, para a sua conservação. O resto já é, né, a nossa vontade, espíritos. Vamos lá. O espírito encarnando-se no corpo do homem, de traz o princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais. As duas naturezas presentes no homem dão às suas paixões duas fontes diferentes. Uma provém dos instintos da natureza animal, né, que são as necessidades fisiológicas do corpo. Outra das impurezas do espírito, que é se entregar a esses prazeres, do qual ele é a encarnação, e que se afina mais ou menos com a grosseria dos apetites animais, certo? O espírito, purificando-se, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria, sobre a qual ele se aproxima da brutalidade. Liberto dessa influência, ele se eleva à sua verdadeira destinação. Então, temos que nos libertarmos dessa influência. Vamos lá, pergunta 606. Os animais tomam o princípio inteligente, que constitui a espécie particular da alma, da qual eles são dotados? Vou repetir a pergunta, que eu também não entendi direito. Vamos lá. Onde... Ah, tá. Os animais tomam... Está perguntando onde. Esse onde aí eu não sei porque eu não li. Onde os animais tomam o princípio inteligente que constitui a espécie particular da alma, da qual eles são dotados? De onde? Do elemento inteligente universal, claro, né? Onde está o elemento inteligente universal? Dentro do fluido cósmico universal. Pergunta. A inteligência do homem é a dos animais? Emanam, então, de um só princípio? Claro, né? Sem nenhuma dúvida. Mas no homem ele recebeu uma elaboração que o eleva acima da do animal. Claro, o espírito já está com uma capacidade maior, ele vai buscar, né? Essa alma já tem uma capacidade maior, vai buscar melhores elementos. 607. Foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida. Onde o espírito cumpre essa primeira fase? No planeta de provas primitivo, né? Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Pergunta. A alma pereceria assim ter sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Pereceria não. A alma pareceria assim ter sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não dissemos que tudo se encadeia na... Ele já falou lá várias vezes, né? Que a alma é antes de se tornar espírito, claro. A alma dos animais. Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estás longe de conhecer totalmente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É de alguma sorte um trabalho preparatório, como o da germinação,
em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, minha gente, olha só, aí é aquela transformação, né, que tudo se encadeia numa só coisa, né, tudo tem ligação. Nós viemos de onde? Né? Da partícula primária elementar. Isso aí, toda a vida. A matéria, né, e a energia. A combinação dessas dois elementos, o etéreo, que sejam partículas elementares. Né? Então, elas vão o quê? Se aprimorando, se aperfeiçoando, vão assimilando novas energias, acumulando energia, vão se transformando, vão se modificando, certo? A energia do reino mineral, que também tem energia, a pedra, a água, todo mundo sabe disso, não é novidade nenhuma. Aquela energia ali, ela está num coletivo, mas ela vai se transformando, se depurando, até habitar aquela energia, ser transformada ao ponto de passar para outro reino, o reino vegetal, que são as plantas. Já é uma energia mais desenvolvida, ainda seja, embora seja coletiva, mas já está muito mais desenvolvida. Vai para o reino vegetal essa energia, certo? Depois de milhares e milhares, sei lá quantos anos vão passar, para que essa energia seja única. Ela já se somou a outras energias, ficou única. Então se torna uma alma, né? Se transforma numa alma que vai presidir os animais, né? Diferentes animais. Nós observamos que o nosso planeta Terra tem animais diversas raças de animais. Então aquelas energias dos animais mais brutos, aqueles animaizinhos, né, minúsculos, ali já tem uma energia única. E ela vai se transformando, habitando várias raças de animais, até chegar nos animais mais próximos do homem, os animais domésticos. Então olha quanto o percurso dessa energia, quantos trilhões, quadrilhões de anos, né, para chegar a se tornar um animal doméstico. E depois quantos milhares de anos mais precisarão para que essa alma, essa energia, viesse se tornar um ser humano. Está tudo ligado, não tem ponto sem nó na natureza. É que, conforme os Espíritos falam aqui, é o nosso orgulho, né, de nos acharmos que somos mais do que os outros. E não somos. Tivemos um princípio diferente, que Deus nos criou especialmente. Não, meus amigos, todos nós tivemos o mesmo princípio. Então vamos voltar lá ao que ele fala, né? E se torna espírito, sofre transformações e se torna espírito. É então que começa, para ele, o período de humanidade, e com ele a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade de seus atos, como depois do período da infância, vem da adolescência, depois da juventude e, enfim, a idade madura. Não há de resto nessa origem nada que deva humilhar o homem. Os grandes gênios são humilhados por terem sido fetos informes no seio de sua mãe? Se alguma coisa deve humilhá-lo, é a sua inferioridade diante de Deus e sua impotência para sondar a profundeza dos seus desígnios e a sabedoria das leis que rege a harmonia do universo. Reconhecer a grandeza de Deus nessa harmonia admirável que torna tudo solidário na natureza. Crer que Deus haja feito alguma coisa, seu objetivo, e criado seres inteligentes sem futuro, seria blasfemar contra sua bondade,
que se estende sobre todas as suas criaturas. É que ele vem completando, né? Porque o homem é tão orgulhoso que ele não admite que já foi macaco, já foi cachorro, que já foi uma cobra, que já foi uma planta, que já foi uma pedra. Esse que é o grande problema. Vamos lá. E Kardec continua perguntando: esse período de humanização começa sobre a Terra? Não, começa não, já começou, né? Há muito tempo. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação, atualmente, né? Humana. O período de humanização começa, em geral, em mundos ainda mais inferiores, que é o mundo primitivo, né? Isso, entretanto, não é uma regra absoluta. E poderá acontecer que um espírito, desde seu começo humano, esteja apto a viver sobre a Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Quer dizer, então ele está dizendo aqui que pode acontecer, né? Mas viver na Terra hoje, na sua primeira existência, é quase impossível. Porque o planeta Terra não é mais planeta primitivo. Já é um planeta de prova e expiação. Então a energia desse espírito, para ser compatível com a energia do planeta, é quase impossível. Vocês entenderam? 608. O espírito do homem, depois de sua morte, tem consciência das existências que lhe precederam o período da humanidade? Tem conhecimento das primeiras existências? Né? Vai ter consciência disso? Resposta: não, porque não é nesse período que começa para ele a vida de espírito. E é mesmo difícil que se lembre de suas primeiras existências como homem. Como homem, absolutamente. Não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no seio de sua mãe. Por isso, os espíritos nos dizem que não sabem como começaram. Tem alguns espíritos que dizem: eu não sei como eu comecei, não. Claro, vai lembrar? E qual seria a utilidade disso? Qual seria a utilidade de nós nos lembrarmos quando nós saímos do hospital, saímos, né, quando a nossa mãe teve o parto, nós lembrávamos de tudo aquilo ali. Que utilidade teria para a gente? Será que teria alguma utilidade? Lembrar quanto tempo ficamos chorando no berçário, quantas vezes a enfermeira nos trocou de roupa, nos deu banho, nos lavou? Que utilidade teria lembrar disso? É a mesma coisa lembrar das nossas primeiras vidas de como seres humanos. Não teria utilidade para nada. Ninguém se interessaria em saber de nada disso. Poderíamos sim querer saber como se deu o processo, em forma geral, não particular. Ok? Aí pergunta: o espírito, uma vez dentro do período de humanidade, conserva os traços do que foi precedentemente, quer dizer, do estado em que esteve no período que se poderia chamar anti-humano? Aí depende da distância, né? Claro. Ele fala aqui: depende da distância que separa os dois períodos e o progresso alcançado. Claro, se for uma coisa recente, ele vai lembrar porque é necessário para ele lembrar. Mas se a coisa for muito distante, não tem motivo de lembrar. E ele continua falando: durante algumas gerações, ele pode ter um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca. Há sempre anéis que ligam as extremidades das cadeias dos seres e dos acontecimentos, mas esses traços se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se cumprem lentamente, porque não estão ainda secundados pela vontade. Eles seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire uma consciência mais perfeita de si mesmo. Quer dizer, tudo é gradativo, né?
Nada se faz de repente. Vamos lá, 610. Os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação enganaram-se? Mas depende do qual for o sentido das palavras, né? Vamos lá. Resposta. Não, mas a questão não foi desenvolvida. E, aliás, há coisas que não podem chegar senão em seu tempo. O homem é com efeito um ser à parte, porque ele tem faculdades que o distinguem de todos os outros. Ele tem um outro destino. A espécie humana é aquela que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Bem, então, meus irmãos, vamos parar por aqui. Então, nós não somos nada, uma coisa especial, né? Nós somos filhos como todos são. Por isso que falamos, somos filhos de Deus. Deus chegou lá e, do nada, com uma varinha mágica, nos fez seres humanos e espíritos. Não, nós viemos desde lá do princípio, passamos por esses processos todos, a qual, né, todos passarão, todos já passaram, e alguns já estão passando, outros passarão. Por quê? Porque cada um nasce num tempo determinado. Nesse momento estão nascendo espíritos, vivendo pela primeira vez no corpos humanos, ok? Então é um progresso, né, que o espírito vem fazendo durante milhares de séculos. E faltam alguns milhares de séculos para nos tornarmos arcanjos. Bem, eu acho que foi bem explicado esse parágrafo. Na próxima leitura vamos falar sobre a mente e psicose, ok? Muito obrigado a todos vocês. Espero que tenham compreendido, né, o que os nossos irmãos falaram. E não se esqueçam de se inscreverem e dar aquele like, ok? Tchau, fiquem com Deus e até a próxima.